Bom, então deixa eu seguir minha explicação aqui. Então, pessoal, isso que eu expliquei dos decaimentos aqui de fluorescência, né? Emissão de fluorescência aqui, ó, do analito. Assim como eu já expliquei para vocês o que que é o K-alfa, o K-beta e o K-gama, a mesma coisa aqui, quando esse elétron aqui vier, aqui, vamos supor quando aconteceu esse fenômeno aqui, ó, esse elétron veio para cá, ele deixou um buraco aqui. Só que esse buraco aqui da camada L, ele pode ser tapado por elétrons da camada M, da N e da O. Então aqui, se um elétron vier da camada M para tapar o espaço aberto na camada L, a gente vai ter o L-alfa, entenderam? Entenderam a lógica? O alfa é sempre a transição mais próxima, energeticamente, certo? Ou seja, essa transição aqui, ela devolve menos energia, acho que é bem óbvio isso para vocês aí, ó. Essa transição daqui para cá devolve bem menos energia do que uma transição daqui para cá, né? Esse elétron aqui estava bem mais energético do que esse espaço aqui, então quando ele vier daqui para cá, ele devolve mais energia. O tamanho da flecha aqui está correlacionado com energia, né? Entenderam? O que é invertido é que quanto menos energia, o comprimento de onda é maior, né? Então é isso que é o que a gente tem que pensar invertido. Aqui, ó, quanto maior a flecha, mais energético é. Mas quanto maior a flecha, menor é o comprimento de onda. Isso também, eu acho que isso aí já está batido para vocês também, né? Então a lógica aqui é essa, sempre a transição menos energética é o alfa, a segunda é o beta e a última é o gama, tá? E aí já digo para vocês, geralmente a frequência, né, é essa. O que mais acontece é a transiçãozinha menos energética, tá? E geralmente é que eu sempre trabalho lá. Vamos lá, vamos adiante, né? Agora o que a gente vai ver são... E os detectores. Então aqui a gente já viu rapidinho aí, ó. Então até tô tentando explicar tudo, né? Mas não complicando demais. Então a gente já viu as possibilidades de fonte e eu escolhi explicar uma delas, né? Que é a que é a mais usada, que é tipo uma espécie de uma lâmpada que gera raio-x. Já mostrei para vocês o que acontece com o analito quando ele recebe o raio-x, né? O fenômeno que acontece ali. E depois como é que é o raio-x que ele emite como fluorescência também. Então a gente já estudou essa partezinha aí. E agora como é que são os detectores? Os detectores têm três tipos. Tem os contadores de cintilação, que também eu nunca trabalhei. Os transdutores a gás, que também eu nunca trabalhei, né? Que é esse transdutores a gás aqui tem três tipos, o tubo Geiger, contador proporcional e câmara de ionização. Até tem um espectro aqui de variações de tensão que é aplicado lá no contador, né? E aqui cada um tem seu espaço aqui de trabalho, né? Então um não concorre com o outro, certo? E o detector, que aí é o mais comum, eu acho, né? É esse aqui, ó, o transdutor de semicondutor. E esse aqui eu vou explicar como é que funciona, certo? Que é o mais comum aí de todos. Aqui na próxima imagem, então aqui vejam que também, ó, já é mais um leque que abre a técnica, né? De três tipos de detector, eu só vou ensinar um, já começa por aí, né? Então vamos lá. Pessoal, não se apavorem porque tem gente que faz, por exemplo, uma dissertação de mestrado sobre um assunto desses, na própria dissertação dela ela nem explica. Acho capaz de explicar menos que eu vou explicar na aula aqui, da parte teórica, sabe? É muita possibilidade, então não tem como, vai ficar demais. Talvez não querer falar muita coisa acaba que ninguém aprende nada, né? Então às vezes é melhor focar em alguma coisa. Aqui, eu até já acho que eu estou falando muito, tá? Aqui, pessoal, vamos lá. Eu coloquei um comparativo que é só para mostrar assim a resolução de diferentes detectores, né? Até porque eu acho que esse que eu falei que é o que eu vou ensinar, que é os semicondutores, ele é um detector que tem bastante, a gente chama de resolução. Se bem que essa é uma coisa que eu não falei, não entrei em detalhe, mas resolução eu já posso dizer para você que é o seguinte, ó. Resolução é a gente diferenciar sinais. Em princípio, isso quer dizer resolução. Por exemplo, a linha preta aqui é o detector esse que a gente vai estudar, né? Que no caso é essa. Deixa eu diminuir a tela aqui. Caber tudo numa imagem só. Tá? Aqui, ó. Essa linha preta aqui é desse tipo de detector aqui, os semicondutores, né? Que é um cristal de silício com lítio. E aqui dá para ver que a gente está medindo um elemento aqui, ó, certo? E a faixa que eu escolhi para me mostrar
é aquela desativação que é o elétron voltando da camada L para tapar a camada K, que é o K-alfa. E depois foi escolhido também que o aparelho nos dissesse o K-beta, entenderam? Então o aparelho consegue mostrar direitinho aqui a intensidade do sinal de fluorescência emitido pelo analito nesse fenômeno aqui, de uma desativação que é um elétron voltado da camada L para a camada K, certo? E a intensidade do sinal ela é medida em electronvolts, certo? Porque essa radiação, isso eu vou explicar mais adiante, mas aqui eu posso adiantar que essa radiação de raio-x que foi devolvida como fluorescência, isso bateu nesse detector aqui, ó, e ele vai transformar esses fótons, que é uma radiação, né, uma luz, né, ele vai transformar os fótons da radiação de raio-x, ele vai transformar isso em corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela é expressa pelo aparelho em diferença de potencial, então é chamado isso de electronvolts, certo? E aí, como são 1000 electronvolts, está aqui o quilo electronvolts. E é esse valor aqui numérico. Então vejam que o aparelho consegue diferenciar o fenômeno de devolução de energia que o analito fez quando era da camada L para a camada K, que é o K-alfa, né? Ele diferenciou do fenômeno de elétrons voltando da camada M, né? Elétrons voltando da camada M para a camada K. Ó, tô falando disso aqui, ó. Elétrons voltando da camada M para a camada K é o que? É o K-beta. Estão vendo aqui? K-beta. Então tá aqui, ó. O aparelho conseguiu enxergar e mostrar para a gente em valores, né, tudo mais. Ele conseguiu mostrar os resultados e diferenciou o fenômeno, as radiações que vieram por causa desse fenômeno, das radiações que chegaram ao detector por causa desse fenômeno. Isso está diferenciado. Aqui a gente consegue olhar que o resultado da linha preta, ele mostra claramente o sinal para esse fenômeno e para o outro fenômeno. Claro que na prática a gente vai escolher um dos dois para trabalhar. Muito provavelmente as pessoas vão pegar esse. Você consegue enxergar por que eu escolho geralmente esse? Que o sinal é bem mais pronunciado. Se eu escolhesse esse sinal aqui, já é um sinal bem pequenininho. Posso ter um problema com a amostra, outra coisa assim, e já perco o sinal, né? Então vejam a diferença gritante aqui, né? E aqui é bem legal essa imagem, que, por exemplo, aqui é um outro tipo de detector chamado contador proporcional. Vejam que ele já me daria um sinal que é essa linha verde aqui, ó. Ele já não conseguiu diferenciar esses dois sinais que são muito próximos, ó. Nem sempre esses sinais são próximos, pessoal, mas é que esse exemplo aqui ele é bom por isso, né? Para mostrar isso. Então, por exemplo, ó, esse aparelho aqui já não diferenciaria esses dois sinais, ele já daria tudo dentro de um só. E o contador de cintilação, bem pior seria o sinal. O sinal seria tudo isso aqui, ó. Não diferenciou em nada. Aqui ainda dá para ver que tem um ombrozinho lá. Então, só para ilustrar isso também, né? Uma ideia aí dos detectores. Mas deixo bem claro que eu só vou ensinar esse último aqui. Como é que funciona, tá? Bom, vamos adiante aqui. Tá, já está na hora de ensinar o detectorzinho de silício com lítio, né? Bom, o texto aqui eu não vou ler, né? Eu brinco com vocês que eu só leio as figuras aqui na aula. Claro que depois vocês vão ler esse material aqui também, tá no SIGA, né? Então vocês vão ler o texto aí, tranquilo. Mas já vou explicando. O texto, na real, eu vou falar o que está no texto ali, né? Então aqui, ó, qual é o princípio de funcionamento? Aqui é um desenho que eu achei na internet. Qual é o princípio de funcionamento que é bem simples assim de explicar como é que funciona esse tipo de detector, né? O detector ele é um cristal de silício com lítio, certo? E esse detector aqui, quando ele recebe uma quantidade de raio-x, né? Quando a radiação de raio-x é incidida nesse cristal, ele consegue fazer com que esses elétrons aí, né, do silício, porque o silício aqui ele não é um bom condutor, certo? E essa radiação aqui vai conseguir energizar esses elétrons do silício e vai fazer com que esses elétrons do átomo de silício vão para uma região, como eles vão estar mais energéticos, eles vão ir para uma região onde esses elétrons estão mais disponíveis para conduzirem corrente elétrica. Como é que eu posso dizer assim de forma bem simples? Ao fato do cristal de silício receber essa radiação de raio-x, esse cristal aqui agora ele consegue conduzir corrente elétrica melhor do que antes. Por isso que é dito que esse detector aqui ele é um semicondutor, né? É bem por isso. Se esse mesmo cristal aqui não recebe o raio-x, ele conduz corrente elétrica muito precariamente, muito precária, a condução de corrente elétrica dele. Se o mesmo componente físico ali, que é um cristal,
recebe raio-x, ele já fica um condutor melhor. Melhora a condutividade dele, entenderam? E por que que melhora? Melhora por isso, porque se promove elétrons do silício para órbitas onde esses elétrons estão mais disponíveis para fazer a transferência de elétrons, certo? Então, é esse o aparato, digamos assim, que é o detector. E aí, mas o que que isso tem a ver? Tem a ver que é o seguinte, aqui nas extremidades são colocados dois eletrodos, e esses elétrons, eles migram até esses eletrodos, e geram uma diferença de potencial entre os dois eletrodos aqui, que inclusive é de ouro os eletrodos. Só que, como é que eu vou dizer assim, essa corrente elétrica, ela é muito baixa, é minúscula, assim, ó, bem baixinha. E a temperatura ambiente não tem, o aparelho não perceberia esse pequeno fenômeno que aconteceu aqui, de o raio-x melhorar a corrente elétrica do silício dopado com lítio ali, né? Então, o aparelho não perceberia. Mas aí então, daí vem a necessidade desse detector, ele estar num local com baixa temperatura. Se esse local tiver numa baixa temperatura, bem baixa mesmo, aí então o aparelho consegue perceber a variação de corrente elétrica que esse cristal de silício com lítio está sofrendo devido à incidência da radiação. E outra, esse negócio de a radiação mudar a corrente, não é corrente, mudar a condutibilidade, ou melhor dizendo, diminuir a resistência elétrica, né, que na real o certo é dizer que diminui a resistência elétrica. Esse fenômeno do raio-x diminuir a resistência elétrica do cristal de silício com lítio, ele cessa instantaneamente quando para de receber raio-x, certo? Então existe uma relação direta entre a corrente elétrica observada aqui nesse detector com a incidência de raio-x no detector, entenderam? A lógica da coisa. Então, essa é a lógica da técnica. Então, se essa diferença de resistividade ela é bem pequenininha, é difícil de perceber, então é por isso que se mantém esse detector numa temperatura bem baixa. Porque ele numa temperatura bem baixa, qualquer variaçãozinha de resistência vai ser percebida pelo aparelho, certo? Então aqui eu gostei desse desenho porque ele está mais simplificado a explicação. Muitas vezes eu dei aula usando só esse desenho aqui, que é um desenho que eu acho que eu peguei do Scooby também, né? Faz muitos anos que eu explico isso aqui usando esse desenho aqui. E eu sempre não achei muito legal esse desenho aqui, ele é bem didático, assim, no sentido de que ele explica com mais detalhe, né? Mas ele é bem longe da realidade, então até para ficar mais legal aqui na aula, como aqui a aula eu não estou em contato direto com vocês, ninguém vai levantar e perguntar, ninguém vai perguntar nada, né? E assim, eu vejo que ele é meio distante um pouco da realidade, então eu até catei na internet aqui uma imagem, né, do detector, né, só para vocês terem uma ideia de como é que é ele fisicamente, né. Ele é isso aqui, pessoal, parece uma bolacha metálica, né, e a parte funcional dele é essa, onde é que chega o raio-x, é nessa parte aqui, ó, essa circunferência aqui, né, e a outra extremidade, o fundo a análise toda é feita aqui, o raio-x chega aqui, o fenômeno acontece aqui, aquela sílica com lítio tá lá dentro, lá, e essa fachada aqui assim vai ter o eletrodo dele de ouro, o outro lado também, e assim vai. Bom, aí acho que olhando para essa imagem aqui dá para tentar entender ela pelo desenho aqui do Scooby, né? O raio-x chega por aqui dentro, nessa parte interna aqui, onde tem esse silício com lítio, né, difundido, né, é um cristal, certo? Aqui a gente tem os eletrodos que são de ouro, né, um eletrodozinho de ouro, a gente tem um filmezinho de alumínio também, aqui acho que no desenho de baixo depois eu achei melhor até do que esse do Scooby aqui, tá? E aqui esse raio-x vai chegar aqui, vai entrar em contato com o silício, diminuir a resistência elétrica dele, e aquilo que eu já expliquei antes. E tudo isso aqui, esse pontilhado aqui, tudo isso, ele está dentro do nitrogênio líquido. Aqui está a temperatura em Kelvin, né, 77 Kelvin, mas é menos 180, se eu não me engano no aparelho ele só dá o ok para funcionar quando já está menos 183, se eu não me engano. Eu acho que é por aí, quase menos 190 graus Celsius, né? É o nitrogênio líquido. E lá tem um termostatozinho lá dentro do aparelho e ele só dá o ok para a gente seguir fazendo análise quando essa parte aqui do detector chegou a menos 183, se eu não me engano. Parei que já vai acabar meu tempo aqui.